Eu não sou pastor. Eu não quero ser pastor. Meu irmão é pastor. Meu pai é pastor. Meu avô é pastor. E tem mais um monte de pastor na família. E eu não quero ser pastor. E não tem nada de errado com isso. Pelo menos não deveria ter. Engraçado, as pessoas perguntam: e aí, quando você vai ser ordenado? Olha, não sei, eu francamente não me vejo pastor, não tenho vontade, Deus nunca colocou nada no meu coração em relação a isso. E eles dizem: ah, mas eu sei que um dia você vai ser pastor. E para todos eles eu digo: então anota meu telefone, porque se Deus te disse alguma coisa, só dá o recado para mim, porque ele ainda não me avisou não. Mas brincadeiras à parte, as piores coisas que você pode fazer com o filho do pastor é esperar que ele seja pastor. É, ou colocar sobre ele a expectativa que você coloca sobre um pastor, o seu pastor. O chamado pastoral é para marido, a esposa, e a Bíblia é bem clara sobre a preparação, as características de um bom candidato ao ministério, de que, entre outras várias coisas, ele deve governar bem a sua casa. Então, de fato, a família do pastor deve refletir o que o pastor prega. Ele não pode estar pregando sobre, sei lá, disciplina familiar e a casa dele está uma bagunça, ou a casa dele ser uma bagunça e a igreja ser totalmente organizada. Não funciona distante, distintamente do outro. Mas quando a gente pensa no filho do pastor, e eu cresci, obviamente, nesse meio, eu sofri a vida inteira com toda a pressão de ser filho do pastor, mas uma coisa que foi essencial na minha criação, que meus pais sempre bateram forte na tecla de que você é a sua própria pessoa. Você tem direito de escolher o que você quiser ser. Você não tem exigência de ser pastor. Hoje eu trabalho na igreja, eu atuo na igreja, trabalho em diversos ministérios relacionados ao pastoreio, mas eu de fato não sou pastor. E, infelizmente a gente vê muito filho de pastor saindo da igreja porque as pessoas olharam para o pastor e de alguma maneira estenderam o chamado pastoral ao filho do pastor, sendo que a Bíblia nunca diz isso. A Bíblia não diz que todo pastor tem que ter filhos que são pastores. Não. De fato, o filho do pastor aprende desde cedo, quase que de segunda mão, né? Assim como o filho de um cozinheiro vai saber se virar na cozinha melhor do que outros, imagino. Mas isso não quer dizer que todo filho de cozinheiro vai ser cozinheiro. Talvez historicamente isso tenha sido verdade em algumas outras eras, mas hoje em dia a gente se espanta quando o filho de pastor não quer ser pastor, mas não com o filho do advogado que não quer ser advogado, ou qualquer outra profissão, né? E para um filho do pastor não tem coisa pior, eu acho. Existe toda a pressão, as expectativas, o filho do pastor tem que ser santinho, tem que ser isso, a Bíblia, tem que ser... E até certo ponto tem, acho que cabe sim esperarmos isso, se de fato um pastor ensina em casa, ensina dentro da sua casa. O filho deveria ser o primeiro exemplo de ensino do seu pai. Se a membresia da igreja recebe mais atenção do que os próprios filhos da própria casa, tem alguma coisa de errado. Agora, o chamado pastoral, o filho do pastor não é um mini pastor. Não espere isso dele, não faça isso com ele, é a pior coisa que você pode fazer. E já tem que lidar com a exposição de estar lá na frente, de todo mundo saber tudo a respeito, de ter histórias da sua infância usadas como exemplos de púlpito. Eu cresci, eu sou uma ilustração de pregação ambulante. Meu pai pregava, contava uma história e depois do culto todo mundo chegava lá: isso aconteceu com você, olha só que bonitinho. Faz parte, tá? Mas de fato, o chamado pastoral do meu pai, o chamado ministerial à sua maneira, da minha mãe, não se estendem, ou não se estenderam a mim necessariamente. De novo, eu tenho muita experiência de igreja, eu hoje trabalho na igreja, eu hoje consigo até, em alguns casos, funcionar como uma espécie de conselheiro em assuntos pastorais,
sou diácono na minha igreja, mas eu não sou pastor. E eu acho que, infelizmente, de modo geral, e isso não é só no Brasil, de modo geral, a igreja costuma ser pouco misericordiosa com os filhos dos pastores. O trabalho ministerial, chamado pastoral, já é pesado o suficiente na casa, na família do pastor. E dificulta um pouco mais estender o chamado dos pais aos filhos. Não exija isso do filho do pastor. E você, filho do pastor, pode ser outra coisa. Não tem problema não. O que você não pode é abandonar a igreja, abandonar Cristo. Você precisa ter a sua própria fé. Você precisa ter a sua própria maturidade, sua individualidade espiritual, devocional. Mas não ache que você é obrigado a ser pastor só porque o seu pai é. Isso vai tanto para o filho do pastor quanto para a igreja. E essa biblioteca aqui não é minha, eu estou na igreja mesmo e aqui é mais fácil de gravar. Não estou dando dinheiro intelectual, eu nunca li as Institutas de Calvino.